Todo ser humano ele é tripartido, somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo é aquela parte física a qual nós nos relacionamos com o mundo e qual o mundo nos visualiza. É o primeiro impacto que eu tenho com o outro. Depois nós temos aquela parte espiritual, que é a parte a qual nós nos relacionamos com o todo e com o próprio Deus. Entre essas duas partes existe o que nós chamamos de alma, que é aquela parte encarnada nesse corpo físico que temos. Então nós temos, primeiramente, o nosso espírito, depois nós temos a nossa alma, e aí nós temos o nosso corpo. O nosso corpo, ele se divide em 2 partes. Primeiro é o instinto e depois nós temos os traços negativos do caráter. O que seria essa parte de instinto? Instinto é aquela parte nossa mais animal, é aquela parte mais antiga de todo ser humano. É a parte a qual nós reagimos com as coisas que acontecem conosco. Ou seja, toda ação que recebemos gera em nós uma reação. É o instinto pela sobrevivência, é o instinto para perpetuar a sua família ou o seu clã familiar, é o instinto para você sobreviver eternamente. Toda vez que falamos de instinto, estamos preocupados com 2 situações: ou sobreviver ou perpetuar a espécie. Isso é o que a gente fala de instinto. Depois nós temos o que nós falamos de instintos, de traços negativos do caráter. O que vem a ser o traço negativo do caráter? É toda vez que eu enfinco o pé no meu corpo para satisfazer as minhas próprias necessidades. Ou seja, eu estou preocupado em como eu vou sobreviver, em como eu vou evoluir, e na pior das hipóteses, isso pode ser transferido até para o seu clã familiar ou para a sua família. Então assim, tudo aquilo que temos de ruim é porque de alguma forma nós focamos em satisfazer o nosso corpo primeiramente. Depois nós temos o nosso espírito, que também é dividido em 3 partes. Nós temos o amor, que é projetado pelo espírito, nós temos a alegria e nós temos também a clareza. Então toda vez que nós falamos de forma íntima com o nosso espírito, nós estamos falando de amor, de alegria e de clareza. Ou seja, quando eu foco nessa parte mais íntima dentro de mim, é desses 3 quesitos que eu estou falando. Por fim, nós temos no meio o que a gente chama de alma. A psicologia vai dizer que isso é a psique, e também o senso comum diz que isso é o eu interior. Aqui nós temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós hoje somos exatamente a nossa alma. O que a gente precisa estar bem ligado é sobre como essa alma ela é alimentada, ou seja, ela é alimentada mais por aquilo que eu tenho dentro de mim, pela minha essência, ou por aquilo que eu tenho fora de mim, que é pelo corpo. É com base nessa alimentação que eu vou saber quem eu sou de verdade. Essa é a nossa alma.